Olá, amantes da música brasileira! Hoje vamos falar sobre os Titãs, não é? Os Titãs aqui nessa segunda-feira com vocês, tranquilos. E eu vou conversar sobre esse álbum aqui que está comigo, que é o Jesus Não Tem Dente nos países, né? No País dos Banguelas. Jesus Não Tem Dente no País dos Banguelas é um álbum do Titãs que o Titãs tinha acabado de sair daquela fase grupinho de chacrinha, né? Danças e tudo e tal, para essa coisa mais pesada, né? Foi uma aposta deles, né? Eles não sabiam se ia dar certo. Até esse disco aqui tem uma ligação direta, por exemplo, com o Cabeça Dinossauro, não é? Então a gente vai meio que permear sobre esses dois. Mas quem quer saber mais do Cabeça Dinossauro, a gente já fez um vídeo sobre o Cabeça, né? Que vai estar aparecendo agora no card para vocês. E esse vídeo do Cabeça Dinossauro aí a gente fez bem detalhadinho, então tem a história toda do álbum, e a gente trouxe para vocês tudo bonitinho. E hoje, sabendo do Cabeça de Dinossauro, né, a gente traz aqui novamente o Jesus Não Tem Dentes, né. Os Titãs é uma banda, né, que hoje em dia, né, já se desintegrou inteira, muita gente acha que os Titãs está acabando, isso é até uma discussão que a gente pode ter em outros vídeos, se o Titãs está acabando, se não, não é, como é que tá essa coisa, acho que alguém me perguntou numa live, se eu não me engano, que, você acha que o Titãs está acabando, essa coisa toda? Eu acho que a alma do Titãs está lá, né? Principalmente porque um cara primordial para os Titãs eu acho que é o Sérgio Brito, né? Mas isso é uma opinião minha. Um cara que faz o Titãs ter essa pegada, toda essa coisa, é o Sérgio Brito que está lá ainda, não é? O Branco Melo também, né, tem uma pegada boa, e o Tony Bellotto ainda estão lá. Acho que dos originais, se eu não me engano, só estão esses daqui. Aqui na época do Jesus Não Tem Dentes, né, que é o quinto álbum da banda, quinto, quarto, uma coisa assim, acho que é o quarto álbum da banda, ele... E cara, ele segue essa onda, né? Eles perceberam que deu certo essa coisa de ser uma banda mais pesada, mais de protesto, mais essas coisas assim, e eles seguiram sim nessa onda, inclusive com o mesmo produtor, não é? O Liminha, que eles tinham tanta resistência no início lá, no Cabeça de Dinossauro, o Liminha volta para produzir também o Jesus Não Tem Dente nos Países dos Banguelas. E é esse disco que tá aqui, né, cara? É um disco muito bom mesmo, assim. Esse disco aqui, por exemplo, você tem essa capa aqui que é uma espécie de colunas, é uma coisa meio grega. Acho que foi o... Acho não, foi, né, o Branco Melo, esse que... Branco Melo não, perdão. O Sérgio Brito, esse que eu tava falando que era... Que tem uma coisa de alma da banda dos Titãs. Eu acho que inclusive é um dos Titãs que dificilmente vai sair, né? Ele dificilmente vai deixar a banda, porque ele é um artista que acho que ele vive o Titãs, assim. E essa capa aqui foi feita por ele, a exemplo do Cabeça, né? O Cabeça de Dinossauro também foi o Sérgio Brito que fez. E ele também fez essa aqui, ele tinha essa missão de fazer as capas dos Titãs, então ele trazia sempre a estética dele. Embora, principalmente não, mas tanto no Cabeça de Dinossauro como aqui no Jesus Não Tem Dentes, eu acredito que as capas dizem muito do disco, né? E eu não sei por quê, né? Porque na realidade não tem nenhuma ligação direta. O Cabeça talvez seja mais evidente, né? Tem aquela cabeça grotesca lá, aquela coisa que desenhou Leonardo da Vinci, né? E com aquelas músicas explosivas, falando sobre coisas sociais, sobre assuntos que eram tabus no período, e aquilo faz tanto sentido. Aqui eu não sei por quê, mas o aspecto desse disco aqui foi bem catalisado nessa imagem que vocês estão vendo aqui, que é essas colunas, né, esses pilares aqui de grego, né, lembra uma imagem grega, uma coisa assim. Então o Sérgio Brito foi que trouxe toda essa estética aqui, não é? O Sérgio Brito foi o cara que fez isso aqui. Foi gravado no estúdio nas nuvens, né? Foi gravado nas nuvens, né? O disco traz mais uma vez o repertório pesado, não é? Por exemplo, Comida é desse disco. Comida que inclusive a gente também já analisou aqui no canal, analisando a letra. O Comida é uma das músicas talvez muito analisadas da história dos Titãs, não é? Eu lembro que na escola analisamos, né? Teve um trabalho de escola que a professora de português passou, que era o Comida, não é? Uma música que é muito pesada, né? Uma música que fala sobre essa diferença social, não é? O que estão dando pra gente, o que a gente está recebendo de fato. O que você quer? Você quer diversão, arte, balé, ou você quer só comida, né? E aí, comida é pasto, bebida é água, né? Ele chega aqui, ele traz essa letra pesada aqui, a letra do Arnaldo Antunes, não é? Daqui a pouco eu vou passar direito aqui, tem aqui no encartezinho dele aqui,
você tem os compositores exatamente das canções, porque são compositores avulsos, né? É muito difícil você saber exatamente quem compôs qual música dos Titãs, como era muita gente. Mas a gente vai falar aqui alguns dos compositores, que eu tenho aqui uma cola, né? Uma cola que é o próprio disco, né? O próprio CD. Aqui tem uma colinha, né? O Todo Mundo Quer Amor, que é a primeira canção, né? Que inclusive essa é engraçada, a transição do Cabeça de Dinossauro para o Jesus Não Tem Dente no País dos Banguelas fica evidente aqui, não é? Porque os instrumentos que são usados no O Que, a última música do Cabeça, né? Os instrumentos ali mais eletrônicos, aquela coisa mais aquela batida mais eletrônica, ele é utilizado aqui quase como uma colagem de um disco para o outro. Aqui começa com aquelas batidas mais malucas mesmo, que inclusive o Cabeça do Dinossauro inteiro não tem essas batidas mais eletrônicas, só nessa última música, né? Que é onde estou um pouquinho aquela o que não é, o que não pode ser que, do Arnaldo Antunes. Ele volta aqui com Todo Mundo Quer Amor, que também, letra do Arnaldo, também música do Arnaldo. E aqui ele fala todo mundo quer amor de verdade, né? Aquela música, apesar, e ela tem ela tem uma ironia, porque ele fala todo mundo quer amor, mas a canção é extremamente agressiva, né? Até a forma como ele canta, todo mundo quer amor de verdade, e tal. Então aquela coisa muito gritante, né? Ele tá falando de amor, mas tá falando ali com agressividade, né? De uma forma áspera ali. Então é muito legal esse papo do Arnaldo, de falar que é amor, de todo mundo que é amor, dessa forma mais ríspida, né? Muito interessante. Tem palavrões, quem tem pau, buceta, uma coisa assim. Quem tem pau, buceta, quer amor, né? Prova que todo mundo quer amor mesmo. O Comida, que eu tava falando aqui, é do Arnaldo, do Sérgio Brito e do Marcelo Fromer, né? Lembrando que o Marcelo Fromer é aquele integrante do Titãs que já faleceu, né? Morreu, teve morte cerebral lá. E ele foi é o único integrante dos Titãs, de fato, que não está mais vivo. Todos os integrantes continuam vivos. E o disco ele discorre ainda sobre esse aspecto mais, digamos, que o Cabeça de Dinossauro trouxe, esse aspecto um pouco mais violência, né? Inclusive a última música é violência. A última música do CD que eu tenho aqui é Violência. Eu não tenho o disco de vinil. E aqui no CD tá dizendo que o Violência é um bonus track, né? Que é uma música extra, né? Eu não sei se no vinil, que quem tem esse vinil aqui pode dizer aí nos comentários, se o vinil ele traz a música Violência. A música Violência, que é a música do Charles Gavan e do Sérgio Brito. Que tem, inclusive, o fragmento do dissertação do Papa sobre o crime seguido de orgia, né? O texto do Marquês de Sade, né? Que inclusive ele vale a pena ser citado aqui, porque a música ela fala sobre o nosso fascínio pela violência, não é? Essa coisa que a gente tem até hoje, né? A gente vai ver jornais, a gente vai ver Datena, a gente vai ver essas coisas, a gente tem um fascínio incrível pela violência, e isso é uma coisa que é abordada na canção Violência. Então, o Marquês de Sade ele escreve, e essa seleção é feita pelo Branco Melo, né? O Branco Melo chega e fala e traz esse recorte, e esse recorte ele é citado no final desta canção, que é isso aqui, ó. Quer ver? O crime é venerado e posto em uso por toda a terra. De um polo a outro se imolam vidas humanas. No reino de Zópito, os pais degolam os próprios filhos, seja qual for o sexo, desde que sua cara não lhe agrade. Os coreanos incham o corpo da vítima à custa de vinagre, e depois de estar assim inchado, matam-no à paulada. Os irmãos morávios mandavam matar com cócegas, né? Isso tudo depois de um disco cheio de letras um pouco mais pesadas. Então você tem Mentiras, Desordem, várias canções, Corações e Mentes, Diversão, O Inimigo, várias canções que viraram clássicos, né? A exemplo do Cabeça de Dinossauro, Jesus Não Tem Dente, também tem grandes clássicos dos Titãs, assim como é o favorito de muitos fãs dos Titãs. Então eu vejo muito essa coisa, tem gente que prefere o Jesus Não Tem Dente, tem gente que prefere o Cabeça de Dinossauro, e o outro prefere os outros discos. Esses dois realmente os fãs gostam muito, né? A cara do Titãs, eles falam que, olha, o Titãs aqui eles estão mandando muito bem, né? Um disco onde eles estão
realmente mostrando a que vieram, né? Não são aquela coisa meio do Chacrinha, que muita coisa reclamava e tal, era uma bandinha mais pra ser uma coisa meio Blitz, não, lógico que não falando mal da Blitz, mas ia seguir mais aquele caminho, depois fui pra esse caminho mais pesado, e esses dois discos são exemplo disso. Duas músicas que eu quero recortar aqui pra falar sobre esse álbum aqui, duas músicas que me marcaram bastante. Primeiro foi o Jesus Não Tem Dentes, né, que é muito interessante essa canção do Nando Reis, sempre ele sempre é do Nando Reis e do Marcelo Fromer. Ele sempre tem essa coisa do minimalismo, não é? Inclusive o Nando é o que mais aposta nisso nesse período, e o que aposta mais nessa parte, digamos, anti-religião ou anticristianismo, né? Como ele faz no Igreja, lá no Cabeça de Dinossauro, ele faz aqui. E o legal é que a letra, ela consiste nisso: Jesus não tem dente no país dos banguelas. E ele fica martelando até o fim essa frase: Jesus não tem dente no país dos banguelas. E o final tem até umas viradas de acorde muito legais, que ele já tá cantando muito mais alto: Jesus não tem dente no país dos banguelas. E tem umas viradas de guitarra que são mais legais. E ele fica só nessa frase, que é uma frase que nos leva a pensar muito. Por que ele escolhe uma frase: Jesus não tem dente no país dos banguelas, não é? Quer dizer, Jesus é igual a qualquer a qualquer outro mortal, né? Ele está dando aqui meio que essa mensagem, que é uma mensagem pesada, mais uma vez, para o cristianismo, né? O cristianismo que acredita que Jesus, como Salvador, é parte de Deus, não é? Parte da Trindade Divina. Então mais uma cutucada do Nando Reis. Uma que é mais que eu gosto, porque eu fazia parte de uma banda que eu tocava essa música e eu era o que fazia o vocal dessa música. Era uma banda meio Titãs, assim, todo mundo cantava, cada um cantava uma música, e eu cantava essa, que era Lugar Nenhum, também do Arnaldo. Quer dizer, aqui é cantado pelo Arnaldo, a canção é composta pelo Arnaldo, Charles Gravan, Marcelo Fromer e Sérgio Brito. E Tony Bellotto, né, na verdade. Eu botei 2 E, mas Tony Bellotto é o último aqui. Eu não sou de nenhum lugar, né? Sou de lugar nenhum, é um grito, assim, dizendo que eu não quero ficar aqui nesse quadradinho de vocês fichando com RG, com CPF, com qualquer coisa, e com nacionalidade, né? Não sou brasileiro, não sou estrangeiro, não sou de nenhum lugar, né? Quase que um grito de liberdade, é muito legal. Eu gostava da versão, inclusive, eu tenho o Go Back, né? O disco ao vivo do Go Back do Titãs. Esse eu tenho vinil mesmo, né? Nem tenho CD, eu acho. O Go Back, ele fala: eu não sou de nenhum lugar, sou de lugar nenhum. E ele, no final, ele fala: brasileiro o quê? Brasileiro é o caralho. Coisa que eu fazia questão de falar também quando eu cantava lá com os meninos da banda. Então é uma canção que me marcou bastante também. O vocal do Arnaldo, o Arnaldo Antunes, ele é um cara, que, assim, do rock nacional, muita gente fala do Renato Russo e do Cazuza como poetas do rock dos anos 80. Eu acredito que dá pra botar o Arnaldo Antunes nesse mesmo patamar, né? O Arnaldo Antunes também tem um patamar de poeta, o poeta concreto, uma coisa mais elaboradinha, até mais elaborada, inclusive, eu acho que o Cazuza e Renato Russo, pensando em questão de poesia, de poema e tal, no concretismo, aquela coisa mais conceitual e um pouco mais complicada de ser feita, né? Não que Renato Russo e Cazuza seja fácil, né? É muito difícil que eles fazem ali com a emoção, com o sentimento, né? Falando dessas coisas. Mas eu acho o Arnaldo, assim, um artista que pode chegar perto do que eles foram facilmente, assim. Dá para se colocar assim como os 3 grandes poetas do rock dos anos 80. Tem outra música aqui, antes de finalizar com vocês aqui essa conversa de segunda, eu quero que vocês deixem no comentário o que vocês acharam desse quadro, de falar de um disco, de falar de uma banda, que é o Nome aos Bois. O Nome aos Bois também tem uma coisa muito engraçada, né? A relação que ele faz: Hitler, Mussolini, né? Nomes de grandes sanguinários. E do nada você tenta encontrar o contexto na música, você tenta encontrar sentido, né? Por que ele tá citando esses nomes? Mas vê alguns nomes soltos, como Ronaldo Boscoli, vem no meio, sabe? Então você fica meio pensando, por que essa música foi feita dessa forma, né? Acho que vale uma grande análise aí. Deixa eu ver aqui. O Nome aos Bois é do Nando Reis, do Arnaldo Antunes, do Marcelo Fromer e do Tony Bellotto, né? Então, são 4 cabeças, você não sabe de que cabeça exatamente saiu a letra. Provavelmente do Nando ou do Arnaldo, né? Que eram os mais letristas, no caso desses 4 aqui. O Jesus Não Tem Dente no País dos Banguelas, ele é um dos discos clássicos da história da música brasileira, com certeza, sim. Um dos discos clássicos da história do Titãs também. Não é assim, seguido do Cabeça de Dinossauro. Então eles fazem 2 discos muito fodas, né, seguidos assim. E o Jesus Não Tem Dentes, assim, ele
é um disco que vale a pena você ter na sua prateleira e ele traz também esses aspectos mais violentos, né? Essas letras um pouco mais pesadas pro período, né? Até hoje ainda tem algumas coisas que são meio tabus, mas hoje está muito mais aberto com essa coisa de internet. Então, esse disco aqui é uma boa pedida para quem gosta de rock, quem quer escutar o rock brasileiro na sua essência e quem quer escutar um pouco de Titãs, né? Quer conhecer um pouco de Titãs. Eu acho que o Cabeça de Dinossauro e o Jesus Não Tem Dentes são portas de entradas dignas para você conhecer o que que é a banda dos Titãs, o que que é essa galera fazendo aí esse rock paulista, né? Então é isso aí, galera. Se vocês gostaram desse vídeo aí, se vocês gostaram desse quadro, né, deixa aí nos comentários o que vocês acharam, o que vocês acham dos Titãs, do Jesus Não Tem Dente no País dos Banguelas, né, sobre esse álbum, e deixem pedidos também para esse quadro aqui que a gente sempre vai fazer, tá bom? Obrigado a todos vocês e até, nesse caso desse quadro, segunda-feira que vem.